Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui à Sra. Deputada e ao Sr. Presidente da Câmara. Pedir desculpa pelo atraso, porque vim de outro evento em Vidago, em que estava também a falar com uma plateia de empresários, também de Trás-os-Montes, e, portanto, sobre as oportunidades do Portugal 2020. E eu tinha até enviado ontem uma apresentação e trazia a pena, mas eu creio que se calhar será mais fácil falar e depois abrir à discussão e às perguntas, se quiserem, e fazer uma apresentação muito breve do que é o Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego. Ele pode ser consultado, não sei se o meu colega já falou ou não, mas há um site onde está tudo, e a apresentação que eu trazia também lá está disponível, pode ser lá consultada, que é www.portugal2020.pt. Há um spot publicitário a passar nas televisões e na rádio também que informa qual é esse endereço onde poderão ser consultadas todas as oportunidades que são oferecidas pelo Portugal 2020 e, portanto, se calhar é mais fácil falar diretamente do que estar a seguir-me por um PowerPoint e um guião que não interessará muito. Eu creio que foi posta uma questão, mas creio que já não está cá o responsável da CERSI. Eu ia começar, CERSI Amarante. Eu depois falarei e responderei à questão que foi colocada antes, mas eu depois responderei, que tem muito a ver, creio que o Sr. Secretário de Estado já terá dado a resposta e tem a ver com isso. É que nós tentámos, nesse papel enquanto POPH, já agora para explicar, eu ainda também tenho a responsabilidade de encerrar o POPH, que foi o programa que funcionou até durante o CREN, e portanto agora dividimos o programa, este encargo entre nós dois, ficando mais a área da qualificação com o Pedro Taborda e a área da Inclusão Social e Emprego comigo. Mas a questão, creio que o Sr. Secretário de Estado já agora respondendo, mas depois ele não sei se fará ou se não, mas poderão dar a resposta, tem a ver com os apoios à deficiência, que nós tentámos diminuir a contribuição privada. Portanto, a contribuição privada começou por ser de 25% nestes projetos. Em 2013, o Governo decidiu reduzir essa contribuição privada para 10%, e agora, no final do ano passado, com as sobras e com as poupanças que conseguimos fazer no POPH, a decisão do Governo foi alocar essas poupanças a que reduzir e eliminar a contribuição privada dos equipamentos sociais destinados ao apoio à deficiência. Portanto, por essa razão, nós não encerramos nenhum projeto, no sentido de que, quando os encerrássemos, conseguíssemos já fazer os acertos de contas e eliminarmos a contribuição privada. Por essa razão, o Instituto da Segurança Social, que é o organismo intermédio do POPH na gestão dessa tipologia, está agora em mãos com o encerramento de todos esses projetos e, portanto, por essa razão, esse projeto ainda está para ser encerrado, como todos os outros da área da deficiência, muito poucos já ainda foram encerrados, mas é essa tarefa que estamos agora em mãos. Em relação agora, mudando de chapéu do POPH para o Portugal 2020 e para o Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, só referir em traços largos o que é este programa. Tem a vertente do emprego e da formação, mas formação enquanto medida ativa de emprego. Portanto, são as tipologias muito alinhadas com as áreas cuja operacionalização são da responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os apoios ao emprego, os estágios, os apoios à contratação, essencialmente por essa via, e, portanto, essa é a grande vertente que temos nos dois eixos, o eixo 1 e o eixo 2, o eixo 1 mais para adultos, o eixo 2 uma iniciativa específica de apoio à iniciativa Emprego Jovem, e, portanto, o grande beneficiário, como eu disse, é o Instituto de Emprego. Depois há iniciativas mais pequenas, uma relacionada com a iniciativa de criação de cooperativas por jovens, que é promovida pela CASES, cooperativa de António Sérgio para o Setor Solidário e Cooperativo, e depois uma que é o CUP Jovem, e depois uma iniciativa que é o Empreende Já, da responsabilidade do IPDJ, Instituto Português de Desporto e Juventude, e depois há outras, o PEPAL também, não sei se estavam aí autarcas também, da responsabilidade das autarquias locais. Portanto, são pequenos programas relacionados com estágios ou com iniciativas de empreendedorismo jovem. Portanto, esses são os dois eixos que temos mais relacionados com a área do emprego e alguma formação, mas formação muito na perspectiva, formação modular, essencialmente para desempregados, como medida ativa de emprego. E depois temos o eixo da inclusão social, e esse sim é a grande prioridade
do programa, é a grande inovação do Portugal 2020, sendo o PO temático, já agora, este domínio da inclusão social é o PO temático mais pequeno em termos de dimensão financeira, mas é aquele que mais cresceu por comparação ao CREN. Portanto, no CREN, a área da inclusão social representava cerca de 500 milhões de euros de dotação. A área agora do Portugal 2020, para a área de inclusão social, nos quais está o PO da inclusão social e emprego, mas também os PO regionais, vai ter uma dotação de cerca de 1.500 milhões de euros. Portanto, triplicamos a dotação afeta a esta área da inclusão social. E, portanto, é a grande área de inovação e de prioridade nessa perspectiva. O que é que temos aí? Temos algumas medidas mais tradicionais que as autarquias também já conhecem, os CLDS, os Contratos Locais de Desenvolvimento Social, que já eram financiados no POPH e que vão continuar a ser financiados no PO da Inclusão Social e Emprego, mas agora numa vertente um pouco diferente. Enquanto no passado o Instituto da Segurança Social funcionava como beneficiário e depois distribuía pelas instituições, agora o acesso é direto ao PO, porque o objetivo é que alguma entropia que pudesse existir nesta passagem pelo Instituto da Segurança Social, o acesso possa ser mais rápido e mais fluido, os mecanismos sejam mais diretos e mais fluidos e, portanto, o acesso é diretamente ao PO. Portanto, as instituições, o modelo é muito semelhante, as instituições que são dinamizadas e que são indicadas, que for escolhida pelo CLAS e pela autarquia para liderar a parceria, candidata-se em parceria, as candidaturas são em parceria, mas candidata-se diretamente ao programa e, portanto, depois a candidatura a gestão da candidatura é diretamente a articulação entre o programa e a instituição líder da parceria. E, portanto, essa é uma medida mais emblemática deste eixo. Outra é a medida que já começou a ser testada no POPH, mas foi ainda num muito embrionário, que era o RELIS, Rede Local de Intervenção Social, e que vai ser agora dinamizada e, portanto, alargada ao todo o território de Portugal e aberta a todas as entidades que queiram concorrer e, portanto, são as duas medidas mais emblemáticas. Depois temos outras medidas ainda novas, de novidades, portanto, não sabemos ainda muito bem, mas podem ser consultadas e, portanto, não aqui elenco, mas podem ser consultadas no Portugal 2020, lá no site, desde a cultura para todos, o Idade Mais, a Bolsa de Voluntariado, portanto, são iniciativas, estas três que eu referi, que vão ser muito dinamizadas também em parceria com as comunidades intermunicipais, porque são daquelas tipologias que nós alocamos às ITIs, chamadas Intervenções Territoriais Integradas, e, portanto, estas três, mas depois há outras que são iniciativas ainda muito abertas e muito flexíveis e abertas à criatividade e ao espírito de iniciativa das instituições. E, portanto, as instituições, tendo como os objetivos e as diretrizes, a forma de operacionalizar está muito em aberto em função daquilo que as instituições querem fazer. E, portanto, essas tipologias serão depois publicitadas. Em relação àquelas duas mais emblemáticas que eu estava a dizer, que era a RELIS e os CLDS, gostaria de referir que vamos publicar o aviso de abertura de candidaturas na próxima quarta-feira, dia 24. Sei que é feriado aqui em algumas cidades importantes do Norte, mas não foi por essa razão, portanto, que vamos abrir no dia 24, não é por ser feriado, mas é porque foi escolhido. Portanto, vamos publicar os avisos no dia 29, foram fechados ontem de manhã e vão ser publicados na quarta-feira, mas as candidaturas vão ser apresentadas apenas do dia 1 ao dia 23 de julho. Portanto, a aplicação do sistema de informação ainda está a ser ultimado e, portanto, mas achámos que era importante lançarmos o aviso desde já, que era para as instituições se aperceberem das regras, das orientações, da nova filosofia de funcionamento desses dois sistemas. E nesta perspectiva eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto novo, que provavelmente já foi falado, e que eu acho que é a grande novidade do Portugal 2020, que tem a ver com os resultados. No passado, uma das críticas que se apontava, mas nós vamos evoluindo, era que nós fazíamos, isso interessava, era só o número de formandos, no caso da formação, era o número de atividades realizadas, sem associar muito ao impacto
e ao efeito que aquilo que se esperado dessas ações. Agora isto vai mudar e, portanto, nós, quando lançarmos um concurso, em qualquer aviso de abertura de candidaturas, nós indicamos qual é o indicador de realização, o que é que esperamos com cada projeto. Cada entidade, quando se candidata, vai se comprometer e vai indicar o que é que quer fazer, quais as atividades, e depois qual é o resultado daquelas atividades. Pronto. E isto é tipologia a tipologia, medida a medida, é aquilo que nós vamos definir. Pronto. Num caso concreto da release, o que se pretende é acompanhamento, atendimento e acompanhamento social de grupos, de famílias e grades familiares carenciadas ou estruturadas ou em risco de exclusão. E tivemos ontem de manhã a definir, a fechar, quase a última coisa a fechar foi qual era o indicador de resultado que queremos aplicar nesta tipologia. Isto é, as instituições vão ser apoiadas para terem equipas que dão apoio social, que fazem atendimento e acompanhamento de pessoas carenciadas. E o que é que se espera com aquilo? Isto não é evidente, o indicador de realização é o número de, não sei se creio que é o número de agregados familiares, é o número de atendimentos e o número de acompanhamentos. Isto é, o número de atendimentos é o número de pessoas que se atendem, carenciadas ou não, mas o número de atendimentos, e depois o outro indicador de realização é o número de acompanhamentos que são feitos, isto é, agregados familiares que são acompanhados. Isso são indicadores de realização. É um indicador, mas é só esse. Mas nós não ficamos apenas por indicador de realização, queremos o resultado. Qual é o impacto e o que é que queremos com esta medida de intervenção? É, no caso da release, é que os agregados familiares que são acompanhados e que há um contrato, que é um plano, creio que é plano de intervenção, cada familiar ou cada agregado familiar tem um plano de intervenção. Se é uma família com filhos menores, por exemplo, a família tem que se contratualizar e se comprometer que os miúdos têm que ir à escola e têm que ser acompanhados e têm que ir, há um conjunto de indicadores, um conjunto de atividades e um conjunto de atividades do plano de intervenção contratualizado com essa família, com esse agregado familiar, e o indicador de resultado é determinada percentagem, ou melhor, as atividades contratualizadas com os agregados familiares em uma percentagem que é a instituição que vai se comprometer, que vão ser concluídas e vão ser concretizadas. Isto é, não importa só acompanhar a família, é preciso que as famílias concluam e concretizem as atividades com que se comprometeram. Isto é, se a família se comprometeu a que o filho não falte à escola ou tem uma assiduidade razoável, que não abandona a escola, esse indicador é contratualizado e a instituição que acompanha essa família, a instituição que tem o apoio para isso, os técnicos que são financiados para isso, que têm a release, compromete-se em que aquela família vai concretizar essas atividades. Portanto, significa que envolve-se também com ela, é responsabilizada porque é responsabilizada financeiramente. Depois, no final, se podem dizer, mas nós não temos culpa, ou a instituição pode não ter culpa, se a família é desequilibrada e é uma família e que se foge ou que muda de território, muitas destas famílias que são acompanhadas são da comunidade cigana e que podem abandonar. Bom, mas este é o compromisso e este é o trabalho exigente que nós vamos exigir também aos técnicos que são apoiados e que recebem o seu ordenado, o seu vencimento e que são financiados para terem isso. Portanto, o trabalho deles é motivar, é influenciar, é comprometer-se e envolverem-se também com esses objetivos. Portanto, é o impacto e é o resultado que esperamos. Esta é a grande filosofia que nós queremos implementar no Portugal 2020 e, portanto, não é financiar por financiar, como se no passado alguém dizia, é porque distribui-se o dinheiro, forma-se sem saber para quê. Não. É com resultado e com exigência de impacto e que haja retorno e que haja resultados visíveis. Portanto, esta é a grande filosofia e a grande novidade que eu acho que o Portugal 2020 traz em todas as áreas, e com certeza o Pedro Taborda já falou nisso aqui, na área da qualificação, é mais simples porque é mais objetivo, é a empregabilidade, é mais fácil de medir, e continuidade, portanto, é mais fácil de medir. Nestas áreas de inclusão social, é um domínio mais difuso e mais difícil de aferir os resultados dos impactos, confesso, não é fácil.
Mas temos que fazer todos um esforço, vamos caminhando, vamos aperfeiçoando. Não garanto que todos os indicadores que nós vamos definir para todas as tipologias sejam os mais razoáveis e os mais eficazes, ou que sejam bons indicadores, mas vamos trabalhando e vamos caminhando todos para que estas medidas de política venham a ser eficazes e eficientes e, portanto, e que mudem efetivamente aquilo que importa e atinjamos todos os resultados que o Estado se comprometeu, o país se comprometeu com os nossos parceiros europeus. São os grandes indicadores, que provavelmente o Pedro Taborda já falou, que é os tais, a redução da taxa de abandono escolar, ou que não ultrapassa 10% em 2020, a taxa de abandono escolar. Se for menor, melhor ainda, mas não deve ultrapassar os 10%. A taxa de emprego que atinja pelo menos 75%, é o objetivo para que nós todos vamos trabalhar, que a redução do número de pessoas em situação de pobreza, que nós temos um indicador que é pelo menos 200 mil pessoas que saiam dessa situação, por referência a 2008, portanto é preciso também saber que nós temos indicadores e pontos de partida e pontos de chegada, porque é assim que se medem os resultados, é ter uma baseline e ter um ponto de chegada, mas o ponto de partida não é igual em todas as circunstâncias. No caso deste indicador de pobreza, ou de redução do indicador de pobreza, para não sermos acusados de desvirtuarmos, tivemos e colocámos como ponto de referência não 2012 ou 2013, que era quando o pico da crise se fez notar, mas tivemos como ponto de referência 2008, que foi antes da crise ter despoltado, e portanto esse é o indicador que temos, é por referência a 2008, em 2020 queremos que menos de 200 mil pessoas estejam em situação de pobreza do que aquelas que estavam em 2008. Portanto, este é o indicador que temos também no caso concreto deste de combate à pobreza e de promoção da inclusão social. Portanto, é essencialmente estas as grandes linhas que eu tinha para falar. Só para dizer, portanto, a tal apresentação que eu tinha trazido na PEN, eu posso depois disponibilizá-la se quiser em algum site, mas no site do Portugal 2020 está lá, é essa a apresentação em que tem elencadas todas as tipologias, todos os eixos, todos os objetivos de cada tipologia de intervenção. Eu creio que é mais eficiente dar-vos assim esta abordagem mais pela rama do que propriamente estar aqui a elencar o que pode ser visto lá no site. E depois, agora fico disponível também se houver dúvidas e questões que possam ser colocadas, creio eu. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ao Dr. Domingos Lopes. Depois de termos ouvido, portanto, neste painel em que foram dados vários dados relativamente, muito se repararem, muito em tónica de desafio, porque hoje em dia a tónica, o maior desafio não são as taxas elevadas de execução, mas sim o que é que resulta desses mesmos investimentos. Quais são os objetivos que são estabelecidos à partida e a que níveis é que eles são efetivamente concretizados. E, nomeadamente, nas áreas que hoje são mais prementes para Portugal e que diz respeito exatamente ao combate ao desemprego. Porque, efetivamente, o desemprego tem vindo sucessivamente a descer e de uma forma sucessiva, o que dá uma maior garantia de sustentabilidade a essa mesma descida. Só para lembrar que já estivemos próximo dos 18% de desemprego e hoje estamos na ordem dos 13%. Portanto, é efetivamente um sucesso que está a ser conseguido, mas esses 13% ainda são muito, ainda são preocupantes e por isso mesmo esta tónica que é colocada nesse mesmo combate que se tem de conseguir estabelecer é precisamente em relação ao desemprego. Mais uma vez agradecer a presença dos dois grandes responsáveis pelos programas operacionais e, como viram, o seu secretário de Estado colocou nas costas dos dois, do Dr. Pedro Taborda e do Dr. Domingos Lopes, a grande responsabilidade da gestão destes fundos e para que eles tenham efetivamente a maior rentabilização em termos do sucesso do que é a nossa economia e do que é a qualidade de vida dos portugueses. Então, eu depois agradeço mais uma vez, muito obrigada à presença e daremos então agora a parte do encerramento. Muito obrigada.